Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula. Hoje nós falaremos sobre a segunda parte da prisão em flagrante. Você lembra da primeira parte que nós estudamos na prisão em flagrante? Né? Nós falamos do conceito de prisão em flagrante e falamos dos sujeitos da prisão em flagrante. Né? Falamos que a prisão em flagrante ela é aquele cerceamento da liberdade que ocorre quando o indivíduo é encontrado em situação de flagrante delito, né? Ou seja, quando estiver praticando a infração, quando acabar de praticar, quando for perseguido logo após a prática do ato, né? Quando for encontrado em situação de flagrante, com objeto, armas, instrumentos ou papéis que façam presumir ser o autor do fato. Muito bem. Hoje nós estudaremos sobre as espécies de flagrante, muito cobrada em prova, porque olha só, se você se depara com uma questão assim, mais ou menos, né? João da Silva foi preso em flagrante de delito quando subtraía os pertences da vítima José Pereira, tá certo? Diante da situação hipotética, indica a alternativa correta. Letra A, trata-se de flagrante esperado. Letra B, trata-se de flagrante próprio. Letra C, trata-se de flagrante postergado, né? Veja então que este estudo, a resposta correta aí é trata-se de flagrante próprio, porque ele subtraía quando estava, ele foi preso em flagrante quando estava subtraindo os pertences da vítima. Então, as hipóteses, as espécies de flagrante é de extrema importância na sua prova, tá bom? Espécies de flagrante delito. Por que isso, professor? Porque nós falamos na primeira aula que para ter prisão em flagrante, basta que o sujeito esteja em flagrante. Mas o que é flagrante? São as espécies de flagrante delito. Primeiro dele, flagrante próprio, perfeito, verdadeiro, real, propriamente dito, tá certo? Esta espécie de flagrante está previsto no Código de Processo Penal, lá no artigo 302, está lá no artigo 302, inciso 1º e 2º. Eu vou passar ele aqui para você, não precisa preocupar, tá bom? Próprio, perfeito, verdadeiro ou real. É o flagrante que ocorre quando o sujeito for encontrado praticando a infração penal ou quando acabar de praticá-la. Eu estou subtraindo o seu celular, recebo voz de prisão em flagrante. Qual o nome desse flagrante? Flagrante próprio. Eu acabei de subtrair o seu celular, mas ainda estou no local do crime, a polícia dá voz de prisão em flagrante para mim, ou qualquer do povo dá voz de prisão em flagrante para mim, e eu estou em flagrante próprio, verdadeiro, perfeito, ou real, ou propriamente dito, tá certo? Essa espécie de flagrante, olha onde ele está, artigo 302, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, ou seja, o sujeito deu início à infração, não consumou, não chegou ao fim do iter criminis, foi preso no meio do caminho. Ah, professor, é igual aquele do conceito, né, da aula passada, isso. Eu fui preso quando estava subtraindo o celular, o aparelho, etc. O sujeito foi preso quando deu o primeiro tiro, a hora que foi dar o segundo tiro, ele foi preso em flagrante. Está praticando a infração penal. Qual tipo de flagrante? Qual o nome de flagrante? Flagrante próprio, perfeito, verdadeiro. Sai fora de marcar flagrante postergado, né? Esperado. Não. Flagrante próprio, tá bom? Também é flagrante próprio quando acabar de cometê-la. É aquela situação que eu peguei o seu celular, mas ainda não saí da cena do crime. Flagrante próprio. Professor, então eu posso dizer que flagrante próprio, ele vem em duas situações, né, professor? Quando o sujeito estiver praticando a infração penal, e está lá no artigo 302, inciso 1º, ou quando ele terminar, como diz o código, quando acabar de praticar, conseguiu subtrair, mas está na cena do crime, e está lá no artigo 302, inciso 2º. Isto mesmo, estas duas situações caracterizam flagrante próprio, perfeito, verdadeiro, real, propriamente dito. São sinônimos esses nomes, professor? São sinônimos esse nome, tá certo? Sobre o flagrante, indica a alternativa correta, né? O indivíduo, uma letra lá, o indivíduo
quando for capturado na cena do crime, está em flagrante delito próprio. Exatamente. Flagrante delito próprio, perfeito, verdadeiro ou real. Esse é facinho. Outro tipo de flagrante, outra espécie de flagrante, é o flagrante impróprio, imperfeito, não verdadeiro, não real, quase flagrante. Quase que foi preso no local do fato. Que tipo de flagrante é esse? Primeiro, onde ele está previsto. Está previsto no Código de Processo Penal, no artigo 302, inciso 3º, eu vou te mostrar agorinha. Este flagrante impróprio, imperfeito, né? Não verdadeiro, não real, própria, quase flagrante, ocorre quando o sujeito não é preso no local do fato, mas ele é preso em razão de perseguição. Saiu correndo. Pega ladrão, estou tomando o seu celular. Pega ladrão. E eu saio correndo, tá certo? Seja após terminar a infração, ou porque sequer conseguiu terminar, digo, consumar. Ora, fui preso 2 dias depois, porque a polícia ficou no meu encalço, ficou perseguindo. Está em flagrante? Está em flagrante. Opa, professor, mas mesmo 2 dias depois, 48 horas se passaram e mesmo assim você está em flagrante? Sim, por quê? Porque a perseguição não tem tempo. A perseguição não tem tempo. Não existe essa de que, sobre o flagrante indica a alternativa correta. A perseguição que ultrapassar 24 horas faz cessar o flagrante. Falso, negativo. Iniciou a perseguição, enquanto não ocorrer a desistência, estará em flagrante delito. Pode prender. Professor, passou 1 mês, a polícia está no mato procurando o sujeito, então está em flagrante? Está. Ocorre muito no cangaço, não sei se na sua cidade aí tem cangaço, né? Cangaço, sujeito, aquele grupo que fica furtando bancos, estoura caixa eletrônica, ou então entra lá, mete a arma no guarda, dá um roubo, né? Muito bem. Sai dali, vai para o mato, a polícia fica procurando o sujeito. 14 dias depois que encontrou o cara. Está em flagrante? Está em flagrante. Por quê? Porque a perseguição não tem tempo. O que acaba o flagrante impróprio é a desistência, é a interrupção. A perseguição, se ela for ininterrupta, faz continuar o estado de flagrante. Pode prender. Então não existe isso. Passou 24 horas, já não tem mais flagrante. Pode ser que tenha. Porque se tiver uma perseguição, tá bom? Olha aqui, ó. Artigo 302 diz: considera-se em flagrante delito quem? Terceiro, é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser o autor da infração. Cuidado, ó. Olha aqui a palavra-chave perseguição, logo após. Esse logo após, eu falei na aula passada para você, que é o tempo suficiente para o policial, por exemplo, colher as informações. Dois tipos de informações. Para onde o sujeito se evadiu e quais as características do sujeito. Tá certo? Ora, feito isso, iniciada a perseguição, não interessa se vai demorar 1 dia, 1 semana, 1 mês, tá certo? Enquanto não interromper, a perseguição estará contínua, tá certo? Mas professor, para aí, ó. E os caras não param para comer não, a polícia, para dormir, para. Mas aí não é interromper, professor. Por exemplo, o policial saiu no encalço de alguém, né? E aí o policial, evidentemente, procurou no mato durante 8 horas, parou para almoçar. Ele não desistiu, professor? Não. Parada para almoçar, perder de vista, dormir, não cessa a perseguição. Não significa que ele desistiu. A desistência da perseguição, ou seja, a interrupção, significa dizer, ocorre quando a polícia recolhe-se e fala, não, aqui não tem mais jeito, não vamos encontrar, pronto, agora acabou o flagrante. Não, dormiu, ou então uma equipe, imagina que você mais 5, está lá 24 horas procurando alguém, vai a equipe do Marciano e assume, está em perseguição. Mas nós desistimos, não desistiu não, passou para outra equipe, entendeu? A perseguição então, ela não cessa com a perda de vista, perdi de vista, não.
a perseguição ela continua com a vontade de prender o sujeito, tá bom? Olha, aqui, ó, artigo 290 do CPP, ele vem trazer para nós essa situação de perseguição. O que é perseguição? Entender-se-á que o executor vai em perseguição do réu quando, né, apesar de no flagrante não ter réu, mas é emprestado, usa-se o artigo 290, né? O executor, aquele que está correndo atrás, que está perseguindo. Entender-se-á que o executor vai em perseguição do réu quando? Quando ocorrerá a perseguição? Tendo avistado, for perseguindo-o, sem interrupção, embora depois tenha perdido de vista. Ora, visualizou, começou a perseguição, perdeu de vista. Você chega numa fazenda, procura, e aí, passou por aqui um pessoal assim, num carro, passou. Para onde que foi? Foi para cá. Quanto tempo passou? Ah, faz aí umas 4, 6 horas. Muito bem, está em perseguição. Apesar de ter perdido de vista, está em perseguição. Ou também será perseguição, quando, sabendo por indícios ou informações fidedignas, que o réu tenha passado há pouco tempo em tal ou qual direção, pelo lugar em que eu procure, for no seu encalço. Ou seja, você não teve contato visual, porque quando chegou lá no local, a vítima falou, ó, ele saiu para cá. Você não teve contato visual. Ó, informação fidedignas. Ele saiu para cá. E você vai procurando esse sujeito através de informações fidedignas, informações corretas, informações confiáveis. Isto é perseguição. Olha só, senhores. A interrupção faz cessar a perseguição. Enquanto não interromper, estará em perseguição. Eu não posso colocar como sinônimo interromper com parada para almoçar, para descansar, para dormir. Como não posso colocar ter sinônimo interromper como sinônimo de perder de vista. Não, tá certo? Interromper é quando há desistência de procurar o indivíduo, tá? Tanto é verdade que, imagina só, alguém sofreu um roubo, liga para você da polícia, né? Você vai lá, só dá uma volta no bairro, no quarteirão, fala, ó, delegado, não tem jeito, tal. Não, larga a mão disso aí. Já acabou a perseguição, meu irmãozinho. Acabou com menos de 20 minutos. Entendeu? Se a defesa conseguir provar isso, imagina que o cara venha ser preso em flagrante depois. Ah, não, porque nós estávamos em perseguição. Que perseguição? Vocês já tinham desistido. A desistência pode ocorrer com 1 minuto, 1 hora, 2 horas, 1 dia, 1 semana, 1 mês. Tá certo? Tá? Então, muito cuidado com essa perseguição. As provas gostam de explorar, o examinador gosta de explorar, né, do candidato, se a perseguição vezes 24 horas. Nada a ver. Perseguição, ela cessa com a interrupção. Tá certo? Não havendo autoridade no lugar em que se tiver efetuada a prisão, o preso será logo apresentado a do lugar mais próximo. Por que eu trouxe esse artigo para você? Veja bem, pessoal. Você poderia já estar pensando assim, mas para aí, Marciano. Eu aqui na minha cidade, então, imagina que o policial inicia uma perseguição. Dá início a uma perseguição, ok? E só vai prender o sujeito 3, 4 cidades depois daqui, ó, 300 quilômetros, 200 quilômetros daqui. E agora, professor? Eu sei que depois da prisão tem que lavrar um documento chamado auto de prisão em flagrante. Tem que registrar a prisão. A dúvida é, professor, no caso de prisão por perseguição, né? O fato aconteceu aqui na minha cidade, só que ele foi preso na outra cidade, distante daqui. Vai ter que trazer o preso para ser lavrado o auto onde ele praticou o crime, aqui na minha cidade, ou vai ser lavrado a prisão em flagrante lá na onde ele foi preso? Ó, as provas cobram isso. Opa, está aqui. Ó. A lavratura da prisão é feita onde o sujeito foi preso. Não, entendi. Então não vai colocar ele no camburão, no carro, trazer aqui na cidade onde ele praticou o crime para o delegado daqui fazer o flagrante, né, professor? Não. Vai apresentar para o delegado da onde foi preso. Ou, se não tiver delegado nessa cidade, imagina que seja uma cidade pequena, né? E não tenha delegado. Ou o delegado aí está de férias, não tem delegado.
apresenta para o delegado da cidade mais próxima do local onde praticou o fato ou do local da prisão? Mais próxima do local da prisão. Aqui, ó. Não havendo autoridade no lugar em que se tiver efetuado a prisão. Não é no lugar onde se tiver efetuado o fato. Eu posso praticar um crime, né, numa cidade e sair correndo, fugindo, e a polícia vai me prender 1000 quilômetros depois. E agora? Onde que vai ser lavrado o flagrante? No local da prisão, na cidade onde ocorrer a captura, o cerceamento da liberdade. Tá certo? Não tem autoridade aí, não tem delegado. Apresenta-se na cidade vizinha, apresenta-se no local mais próximo. Próximo do quê? Próximo de onde ocorreu a prisão. Entendeu? Olha aqui essa questão referente a isso que caiu para delegado em 2013 pelo CESP. Supondo que um agente penalmente capaz pratica um roubo e perseguido ininterruptamente pela polícia, seja preso em circunscrição diversa, dado o cometimento do delito. O sujeito foi perseguido e foi preso em local diverso. Nessa situação, a autoridade policial competente para a lavratura do auto de prisão em flagrante é a do local de execução do delito. Não, é do local da execução da prisão, não do local onde foi executado o delito. Negativo. Sob pena de nulidade do ato administrativo. Falsa, errada esta alternativa. O correto é, nessa situação, a autoridade policial competente para a lavratura do auto de prisão em flagrante é a do local de execução da prisão, e não do local do fato, não do local onde ocorreu o crime, não do local onde ocorreu o delito. Tá certo? Agora, com isso aí, você mata. Toma cuidado com isso aí, pessoal. Local onde deve lavrar o auto de prisão é onde ocorreu a prisão. Tá bom? Flagrante, outra espécie. Então, nós falamos sobre o flagrante impróprio. O flagrante impróprio, já sabe. Palavra-chave, perseguição. Tendo perseguição, se for preso na mesma cidade onde ocorreu o crime, beleza, não tem problema. Se for preso numa outra cidade diversa de onde ocorreu o crime, opa, atenção, atenção. Apresentar, quem vai lavrar o flagrante é o delegado do local onde foi preso, não do local onde foi praticado o crime. Senão, teria que colocar o sujeito no carro e trazer para cá, para onde ocorreu o crime. Não é assim. Outra espécie de flagrante, também prevista no Código de Processo Penal, lá no inciso 4º do artigo 302, é denominado de flagrante presumido, fictício ou assimilado. Flagrante presumido, fictício ou assimilado. É aquele flagrante quando o sujeito é preso porque ele foi encontrado com o objeto do crime. Ele não foi perseguido, porque se fosse perseguido, ele cairia no impróprio. Ele foi encontrado com o objeto do crime, ou com a arma do crime, ou com papéis que caracterizam materialidade, ou com a roupa suja de sangue, entendeu? Ou seja, quando ele é encontrado logo depois com instrumentos, papéis, objetos, né? Armas que façam presumir ser ele o autor do fato. Por exemplo, professor, imagina que é o seguinte, eu pratico um furto aí na sua casa, tá certo? Pratiquei esse furto, você não estava em casa, só que na hora que eu acabei de sair, você entrou e viu a casa arrombada. Você saiu dali para encontrar uma viatura da polícia que estava ali na esquina, perto. Quando você encontra com a polícia, adivinha quem que você enxerga carregando um notebook? E eu vou passando pela polícia, você está conversando com a polícia, você fala para a polícia aí, ó, esse notebook era lá de casa, mas você não me viu pegando o notebook. Entendeu? A polícia vai me prender. Mas a polícia não me perseguiu, não tem problema. Vai prender porque eu estou com o objeto do crime, tá certo? Esse é um flagrante presumido, ele é fictício. Por que ele é presumido? Porque ele é muito frágil. Por que ele é presumido? Porque presume, se eu estou com o notebook, que é da sua casa, que acabou de ser furtado, presume que eu sou o autor do furto. Logo, prisão em flagrante, logo, estado de flagrante, tá? Olha aqui o que diz o CPP. Considera-se em flagrante delito quem é encontrado
logo depois. Logo depois. Se você verificar o flagrante impróprio, veja o flagrante impróprio, ó. Quem é encontrado, né? Olha aqui o flagrante impróprio. Quem é perseguido logo após, não tem preposição, logo após. No presumido, quem é encontrado logo depois, já colocou a preposição de, quem é encontrado logo depois, né? Com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração penal. Qual a diferença do impróprio para o presumido, professor? Este é o presumido. Aquele que nós estudamos anteriormente é impróprio. A diferença, senhores, duas diferenças. Que aqui não tem perseguição. Foi encontrado por acaso. Foi encontrado por acaso. E lá fala logo após. Aqui é logo depois. Entendeu? Então, cuidado com a pegadinha. Porque, olha só, professor, então imagina o seguinte. Eu sou o PRF, professor. Se eu sou o PRF, eu estou de serviço. Estou numa BR. Parei um caminhão, parei um sujeito. Eu vou fazer a checagem. Eu verifico que o caminhão é produto de furto. Consulta o motorista. Vem cá, esse caminhão está constando como furto. O motorista fica nervoso e acaba falando, eu vou confessar para você. Eu pratiquei esse furto. Faz uns 15 dias. Você checa é verdade. Você pode prender o sujeito em flagrante? Sim, professor, porque eu encontrei ele com o objeto. Ele foi encontrado com o objeto do crime. Não, porque ele não foi encontrado logo depois. Ó. Ele foi encontrado 15 dias depois. E logo depois é um tempo muito curto. Apesar o CPP não especificar o que é logo depois, mas passou de um dia, não é mais logo depois. O próprio caminhoneiro falou para você, o condutor, falou, não, eu mesmo furtei esse caminhão faz uns 15 dias. Portanto, não está em flagrante. Olha aqui, ó. Caiu no SESP para analista do Rio de Janeiro, ó. Em uma ronda de rotina, policiais militares avistaram Euclides, primário, mas com maus antecedentes, portando várias joias e relógios. Consultando o sistema de comunicação da viatura policial, via rádio, os policiais foram informados de que havia uma ocorrência policial de furto no interior de uma residência, na semana anterior, no qual foram subtraídos vários relógios e joias, que pelas características indicavam serem os mesmos encontrados em poder de Euclides. Com relação a essa situação hipotética, indique a opção correta. Pronto, um furto que foi praticado uma semana atrás, no qual o sujeito foi encontrado com objetos característicos, objetos semelhantes àquele idêntico, mesmos objetos que foram furtados. Será que ele está em flagrante? Olha, veja os senhores, ó. No qual foram subtraídos vários relógios, tá? Na semana anterior que aconteceu o crime. Diante da situação hipotética, indica a opção correta. Letra A. Euclides deverá ser preso em flagrante delito, na modalidade de flagrante presumido, porque ele foi encontrado com os objetos. É isso? Negativo, falso, porque uma semana não é logo depois. Esta alternativa não pode ser a correta, nós queremos a correta. Euclides deverá ser preso em flagrante delito, na modalidade de flagrante próprio. Próprio, não, porque ele não foi preso quando estava cometendo, e nem quando acabou de cometer, não estava no local do fato, foi uma semana depois. Falso também. Letra C. Euclides deverá ser preso em flagrante delito, na modalidade de flagrante retardado. Retardado só ocorre quando a lei autoriza a retardação, o retardamento. E nós temos aqui a lei de drogas e a lei de crime organizado. E não é o caso, tá certo? Então, falso também. Euclides deverá ser preso em flagrante delito, na modalidade de flagrante impróprio. Ah, impróprio, ele foi perseguido. Não, porque se fosse perseguido, né, e a perseguição perdurasse até que ele fosse preso, seria correta, mas não está. Está dizendo que foi numa diligência de rotina. Então não tinha perseguição.
Euclides não deverá ser preso, pois não há que se falar em flagrante no caso mencionado. Verdadeiro. Esta alternativa é a correta. Não tem flagrante. Ô, professor, e se não tem flagrante, então não vai ter processo, né, professor? Nada a ver. Não vai ter flagrante, mas vai ter o inquérito policial, vai ter o processo, e pode ser que esse sujeito futuramente seja até preso, em razão... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial. Você que assistiu aí uma pequena parte de uma aula nossa demonstrativa aqui da Lá Concurso para o nosso curso específico, o nosso curso focado para a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo 2019. É isso mesmo, dia 28 de dezembro de tal foi publicado. E claro, nós aqui da Lá Concursos, há quase 10 anos no ar aí, atendendo diversos cursos online, diversos concursos aí no Brasil todo, através dos nossos cursos online, não poderíamos ficar de fora. E nós temos aqui 3 serviços muito específicos, muito focados para vocês. Se vocês quiserem fazer a matrícula, é só clicar aqui na descrição. Nós temos 3 cursos, né? Então, primeiro, você vai ter aqui, ó, o nosso curso para o cargo de investigador, completaço, ponto a ponto do ditado, garantido, cara, muito bom, com os professores aí, você acabou de assistir essa videoaula, por apenas 10 parcelas de 25. Cara, melhor custo-benefício, menos que R$1 por dia, R$250 aí, você sair com a sua família aí no final de semana, aí você gasta muito mais do que isso. Isso aqui você pode ter certeza que vai ser o seu melhor investimento da sua vida, né? Melhor investimento da sua vida. Nós temos mais 2 cursos específicos para a Polícia Civil. Nós temos aqui o curso para auxiliar, tá? Auxiliar de perícia médico legal, completo, ponto a ponto digital, apenas 10 parcelas de 20. E para quem vai fazer os demais concursos aí, concorrer, aliás, os cargos de nível superior, nós temos conhecimentos comuns aí, 10 parcelas de R$20, cara. Ah, professor, é muito barato, será que o negócio presta? Será que o negócio é bom? Cara, papo reto com vocês, eu sou proprietário, sou responsável da Lá Concursos, eu tenho a plena convicção que os nossos produtos, os nossos serviços têm um valor agregado muito maior do que esse, mas muito maior, muito maior. Só que 10 anos atrás, quando a gente prospectou Lá Concursos, a gente queria socializar o conhecimento, a nossa proposta era oportunizar grandes aí oportunidades aí para todos os concurseiros do Brasil todo através da internet. Bacana, meus amigos. Então, espero vocês aqui na Lá Concursos. Forte abraço, fique com Deus. Feliz 2019 para todo mundo. Fui, tchau. Clique lá.